dessa igreja. Irmãos, queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, nós estaremos pensando hoje à noite sobre missões. O profeta Ageu fica depois de Sofonias e antes de Zacarias. Bem próximo aí, quase chegando aí para o Evangelho de Mateus. Todos encontraram? Ageu capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Só até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, nós tivemos um tempo de louvores, de orações, de leitura da Tua palavra, e queremos continuar nesse espírito de adoração ao Senhor, agora meditando e refletindo sobre esta porção do texto sagrado da Tua palavra. Ó Senhor, fala o nosso coração. Se o Senhor não falar conosco, nada acontecerá na nossa vida, nada será mudado, nada será transformado. Ó Deus, toca no nosso coração, fala comigo, Senhor, fala com os meus irmãos, desperta o nosso coração para juntos caminharmos na direção da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é: Deus traz seu povo de volta à missão. Claro que esse livro do profeta Ageu, ele pode ser explorado aí durante várias palestras, né? Também. E o esboço que eu tenho, também, se eu tivesse mais cérebro e mais inspiração, poderia dar aí umas 3 palestras também. Mas nós veremos essas 3 proposições hoje à noite a respeito desse tema, nesse tempo que nós temos. Depois o pastor Cristiano pode aí melhorar e desenvolver mais aí com os irmãos, tá bom? Mas nós estaremos pensando, irmãos, sobre esse grande tema e importante tema, que é missões. Missões. E aqui nós temos esse texto que fala aí dessa profeta Ageu e o povo do Senhor ali, depois que eles voltaram do cativeiro. Meus irmãos, Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo particular, o seu povo próprio. Chamou Israel para adorar a Deus e para fazer Deus conhecido. Essa era a missão de Israel: adorar a Deus e fazer Deus conhecido. Conhecido não somente ali, né, mas conhecido, como nós cantamos o primeiro cântico aqui hoje à noite, né? Todos os povos, né? E virão e verão, né? Como é que foi? O primeiro cântico é: e os povos virão e virão, e adorarão ao Senhor, né? Essa era a vontade do Senhor sempre, na verdade, que Ele fosse conhecido em todos os povos, línguas e nações. O profeta Isaías diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei
ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então essa era a missão de Israel: adorar a Deus e fazê-lo conhecido em todos os povos, tribos, línguas e nação. Todavia, e veja, o templo do Senhor ali, ele era importante porque o Senhor vinha a encontrar com o seu povo naquela casa de oração, naquele templo, na casa do Senhor. E ali os povos deveriam vir de todas as nações para conhecer o Deus de Israel. No entanto, Israel abandonou o Senhor seu Deus, passou a adorar outros ídolos, outros deuses, e também deixou a sua missão de fazer Deus conhecido entre todos os povos, línguas e nações. O Senhor então os leva cativos como castigo para a Babilônia, e ali eles passam 70 anos no cativeiro. Depois desse tempo, passado esse período, o Senhor traz o seu povo de volta a essa missão, para adorá-lo e fazê-lo conhecido, através do rei Ciro da Pérsia. Quando o rei então decreta que aqueles que quisessem voltar, poderiam voltar para a sua terra e reedificar a cidade novamente, o templo, para adoração ao Senhor. Então eles passam novamente a voltar a essa missão. No entanto, após a morte do rei Ciro, houve então uma grande perseguição, novamente ao povo do Senhor, e isso culminando na paralisação da construção, novamente. E isso levou uns 17 anos. Alguns dizem 19 anos. 17 anos ficou parada a construção. 17 anos eles ficaram sem edificar a casa do Senhor. E então é após esse período que Deus vai trazer seu povo de volta a essa missão, para construir o altar do Senhor, para adorá-lo e para fazê-lo conhecido. E nós veremos então esta volta, este trazer do Senhor, do seu povo, para esta missão de novo, através de 3 proposições. Primeiro, veremos que foi através da sua graciosa palavra. Diz aí o nosso texto: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ele começa então, e é claro, tanto Ageu como Zacarias pregaram nesse mesmo período. Você pode ver depois aí no livro de Zacarias, e no livro de Esdras vai relatar esse momento em que eles são usados por Deus para trazer o povo de volta a essa missão. Mas você percebe então que ele começa a trazer o seu povo, primeiramente, através da sua palavra. E aí, ele usando aí, ela é enviada através dos seus servos. Ela é enviada através do profeta Ageu. Meus irmãos, missões são feitas pela fé. Ninguém faz missão, de fato, se não for pela fé no Senhor. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isto serve tanto para aquele que não conhece a Jesus, como aquele que já conhece o Senhor Jesus. Aquele que não conhece o Senhor Jesus é gerado fé no seu coração pelo Espírito Santo quando ele ouve a pregação das boas novas para a salvação. E o crente, ele é despertado, fortalecido na sua fé novamente, quando ele ouve a pregação das boas novas, seja a cada domingo, seja nas suas devocionais, e em tantas outras situações, ele ouve a palavra do Senhor. Os agentes dessa mensagem aqui, profeta Ageu. Normalmente, os agentes dessa proclamação são os pregadores ou os pastores nas igrejas, os ministros do Evangelho. No entanto, não somente eles. Esta mensagem do Senhor, ela também vem através de outros agentes, sejam os professores de escola bíblica dominical, que nesse momento estão pregando para as crianças, na sua linguagem ali estão pregando o Evangelho. Sejam os pais que ensinam os seus filhos a palavra do Senhor, eles estão sendo os agentes. Sejam os crentes nas suas devocionais particulares. No entanto, veja bem, em todas essas circunstâncias, a palavra do Senhor, ela é o meio de graça dado por Deus para a edificação e o despertamento do seu povo. Do seu povo. É a palavra do Senhor. Então o Senhor está trazendo o seu povo de volta à missão, e a primeira coisa que é usada, que ele usa, é a sua palavra, através dos seus servos. Diz aí o apóstolo Paulo: toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que ele possa fazer a boa obra do Senhor, ele precisa ser aperfeiçoado e habilitado pela palavra do Senhor Deus. Meus irmãos, para retornar à missão, Israel precisava ouvir a voz do Senhor. Eles precisavam ouvir o Senhor falar. Para a igreja voltar à missão, muitas vezes despertá-la de novo, a voltar a fazer aquilo que o Senhor Deus chamou para fazer, ela precisa ouvir a pregação do Evangelho. Ela precisa ouvir constantemente a palavra do Senhor, porque nós somos tendenciosos a nos esquecer do nosso chamado, irmãos. O chamado da igreja, não só dos pastores, não só dos evangelistas, dos missionários, mas de toda a igreja. Proclamar as boas novas de salvação, adorar a Deus e fazê-lo conhecido. E para isso ela precisa ser despertada na sua fé, no seu coração, através da pregação da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, nós vimos aqui que o Senhor, Ele traz o seu povo através da sua palavra, e isso através dos seus servos, mas também porque ela serve para expor a falácia, muitas vezes, dos crentes. A falácia, muitas vezes, de muitas igrejas. Veja aí que o versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você percebe? Ali estava a igreja do Velho Testamento, a mesma igreja do Senhor, só há uma igreja, mas ela foi administrada no Antigo Testamento de uma forma e no Novo de outra, mas é a mesma igreja. Então aqui estava a igreja veterotestamentária. E o que a igreja estava dizendo nesse período? 17 anos parados, sem fazer a missão, sem construir o templo, sem adorá-lo e fazê-lo conhecido, e ela está dizendo assim: olha, não é o tempo. Quando alguém chegava e disse: olha, a gente precisa, não é hora de voltar a fazer missão. Não é hora de meter a mão na massa. Não é hora de fazer a obra do Senhor. Essa era a falácia do povo. E aí o profeta de Deus vem, o servo de Deus vem, usado pelo Senhor, trazendo a palavra do Senhor, para expor essa falácia, dizendo aí: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso não foi diferente no tempo de Jesus. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando em uma certa povoado, uma certa cidade, ele pregou, expulsou demônios, curou pessoas, tudo, estava uma bênção. No outro dia o Senhor Jesus se afastou, se retirou a um lugar escondido e foi orar. E então os discípulos começaram a buscá-lo, até que encontraram o Senhor Jesus, e aí disseram para ele: mestre, todos te buscam. E aí o Senhor Jesus vira para eles e diz assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, para que eu pregue também ali, porque para isto foi que eu vim. Você percebe a diferença? O negócio estava bom lá naquela cidade, lá naquela região, e eles queriam que o Senhor ficasse ali. Ele disse: eu não vim para ficar só num lugar, eu não vim para ser conhecido só aqui nessa cidade, eu vim para pregar para outros povos, outras povoações vizinhas, todo Israel. Quando o Senhor Jesus estava ali no monte com Pedro, Tiago e João, quando Elias e Moisés aparecem para ele, está ali naquele momento de glória, né, naquele monte, e então vocês lembram que o apóstolo Pedro, apressado, precipitado, ele diz assim: Senhor, como é bom estarmos aqui, como é bom. Você já pensou, irmão? Moisés, Jesus, Elias na montanha, só falando da Bíblia, só expondo. Rapaz, botava o Nicodemos, né, Hernandes Dias Lopes, rapaz, ali no bolso, né? Tinha todo ali. Disse: Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. A gente fica aqui num retirão. Puxa vida, a benção. E aí o Senhor Jesus, a voz dos céus, né, do Pai, na nuvem, diz assim para eles: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça o filho. Nós temos a tendência de começar a gerar nossas próprias opiniões do que é fazer missão.
do que é fazer a obra de Deus, ou quando é o tempo para a gente fazer, para a gente se envolver na obra do Senhor. E a palavra de Deus, ela traz o seu povo de volta ao lugar correto, porque ela expõe a falácia das pessoas. Não era tempo de fazer missão, diziam eles. Pedro queria ficar na montanha, adorando o Senhor ali, só louvando a Deus, só ouvindo, só bebendo, só bebendo, só bebendo das coisas celestiais. Ele não queria descer da montanha, não queria descer para o vale, onde estavam os possessos, onde estavam os pobres, onde estavam os perdidos. E aí a voz dos céus, vem a palavra de novo e diz, olha, ouça meu filho, ouça. A igreja precisa ouvir a voz do Senhor, precisa ouvir constantemente o que diz a palavra de Deus. Como é fácil nós seguirmos as nossas próprias opiniões sobre a missão da igreja. Não somente isso, a igreja não somente ela expõe a falácia, como ela repreende a igreja do Senhor, ela repreende a nós. Diz aí o versículo de número 3, verso 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então ela repreendeu o povo, porque o povo estava ali, a casa estava em ruínas, e eles estavam ali preocupados com a estética da casa. Casas apaineladas, aqui em outras palavras falando, era mais ou menos assim, olha, o estilo da minha casa é colonial, ou ela é gótico, ou eles estavam preocupados com o negócio da construção da casa deles. Olha, agora é a hora de a gente... Não é pecado, não que fosse pecado, eles se preocuparam com a estética da casa, da construção. A questão aqui, o que a palavra de Deus confronta este povo é que não era o tempo. Não era o tempo. Não era a hora. A casa de Deus estava em ruínas, ou seja, a missão, adorar a Deus e fazê-lo conhecido, estava parado. 17 anos. E vocês estão preocupados com a estética da casa, com o forro dela. Eu estou contextualizando, tá, irmãos, aqui. Se o ar-condicionado era split ou era de caixa, janela, e a obra está parada. Então a palavra de Deus, ela é necessária na nossa vida, irmãos, porque ela expõe a falácia das nossas opiniões sobre o que a gente acha que deve fazer para Deus, e ela nos repreende por conta das nossas atitudes. Na verdade, há algo mais ali por trás dessa atitude daquele povo. Por que eles estavam envolvidos naquilo? É claro que os seus corações estavam naquilo, mas havia também outras coisas. A Bíblia diz, no contexto também do que aconteceu, que está lá no livro de Esdras, capítulo 4, verso 4 a 5, diz assim, ó, então, quando eles estavam construindo, quando eles tinham vindo do cativeiro, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Israel foi orientado durante muitos anos por falsos conselheiros. Neemias enfrentou isso também no seu período, no seu tempo, quando diz assim, em Neemias 6, então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então, Israel ele havia dado ouvidos aos conselhos do inimigo por muitos anos. Você veja, eles foram orientados de maneira errônea. Falsos profetas, falsos conselheiros, por muitos anos. Veja que foi desde o reinado de Ciro, quando Ciro mandou eles voltarem para construir. Desde lá já começou essa orientação sobre eles, até que ele morre, e aí passa aquele período todo ali, 17 anos. Construção parada porque eles foram orientados a parar. Não sei quem é que tem orientado você nas redes sociais, mas todos nós, como crentes, temos que vigiar muito sobre aquilo que nós estamos ouvindo fora do púlpito da nossa igreja. O que estamos ouvindo? Quem é que está nos orientando? E de repente, eu e você estamos reagindo e agindo de maneira
contrária à vontade do Senhor Deus, e não percebemos que estamos sendo, muitas vezes, aconselhados a fazer o que Deus nunca mandou a gente fazer. Então a missão parou porque o povo dizia que não era tempo. Os conselhos recebidos não vinham de Deus, mas do inimigo. A casa de Deus foi substituída pela casa dos homens, mas eles foram repreendidos pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós, muitas vezes, perdemos muito tempo fazendo aquilo que Deus nunca mandou a gente fazer. Já parou para pensar isso? Perdemos muito tempo, muitas vezes, fazendo o que Deus nunca mandou a gente fazer. Ou seja, nós precisamos, de fato, estar envolvidos com aquilo que Deus deseja, com a vontade do Senhor, aquilo que Ele disse para estarmos ocupados. Antes de falecer, em 1997, lá na Venezuela, Sofia Miller, eu acho que o pastor pode já ter falado aqui, você deve ter ouvido dessa mulher, uma grande missionária. Ela plantou aí 11 igrejas no Rio Içana, ao longo do Rio Içana, ali para a região de São Gabriel da Cachoeira. Ela, não lembro qual era o país dela, não sei se era os Estados Unidos, o Reino Unido, não lembro qual era o país dessa mulher, mas ela não era brasileira. E ela fez isso a remo, não tinha rabeta. E em 1997, quando ela já estava para morrer, lá na Venezuela, uma repórter entrevistou essa mulher e perguntou para ela assim. A primeira pergunta que a repórter fez para ela foi: como foi o seu chamado para missões? E aí ela respondeu assim de uma maneira muito simples. Ela disse: eu nunca tive um chamado. Irmãos, 11 igrejas plantadas entre os indígenas, no remo. E aí ela disse assim: eu nunca tive um chamado. Eu abri a Bíblia e li uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu estou indo. Eu só obedeci. E o Senhor a usou. Ela não se envolveu com aquilo que Deus não mandou fazer. Nós perdemos, muitas vezes, tempo demais com o que o Senhor nunca nos chamou para fazer, meus irmãos. Preste atenção, porque assim, geralmente, aquilo que a gente diz pode revelar um problema do coração. Jesus disse assim, que a boca fala do que está cheio o coração. O que o povo dizia lá? Não é tempo. Não é tempo de se envolver com algo. Agora é tempo de construir nossas casas. Não é tempo. O coração daquele povo estava cheio dos seus próprios pensamentos, das suas próprias vontades, mas não da vontade do Senhor. Não da vontade do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Já estão maduros, vocês ainda estão esperando o que eles vão branquejar. Eu já estou dizendo que já está maduro. É só ir e pregar o evangelho. Mas, muitas vezes, o povo está fazendo o que Deus não mandou fazer. Está preocupado se a parede é preta, se é verde? Está preocupado com tantas outras coisas, meus irmãos. Com tantas outras coisas. E não está envolvido na obra do Senhor. Eu estou assustado porque eu pensei que ia dar os 3 pontos, mas só estou no primeiro. Meu irmão já está 25 minutos aqui no meu. São quantos minutos aqui, irmão? Tem as 20, é? Então tem tempo aqui. Eu me assustei, eu botei meu cronômetro aqui. Eu disse, não, vai ficar só nessa primeira aqui, irmãos. Que eu contei 30 minutos aqui a mensagem, os 3 pontos. Então, meu irmão, veja bem. O campo já está pronto, né? Deus, Ele traz seu povo de volta à missão através da sua palavra. Aplicando um pouco aqui para nós, irmãos, refletindo, quanto tempo faz que você não reúne a sua família para um culto doméstico? Estou falando para mim também, viu, irmãos? Porque eu também sou tentado, eu também muitas vezes falho no culto doméstico. E é o culto mais fácil para ser feito. O culto mais difícil é esse aqui, irmão, que a pessoa tem que pegar um Uber, às vezes tem que pegar um ônibus, e ela tem. O culto doméstico é o mais fácil, que você não pega Uber, não paga ônibus, não paga nada, é só reunir na mesa e fazer, e é o mais negligenciado.
Quanto tempo faz que você não reúne sua família, volta da palavra de Deus, e pregando e ensinando a palavra de Deus na sua casa? Quanto tempo você mesmo não tem tido um tempo de qualidade com Deus, para ouvir Deus falar? Irmãos, eu constantemente pego no pé dos meus filhos, já estão casados, os Zé estão casados, mas aqui e lá eu estou lá. O pastor Jaime disse assim: rapaz, não fica se metendo na vida dos teus filhos, tá? Mas aqui e lá eu mando mensagem, já leu sua Bíblia? Mando para minha nora, mando para o meu genro, já leu sua Bíblia? Ouça Deus, porque eu sei que se eles ouvirem Deus falar, algo vai ser mudado, irmãos, algo vai ser transformado, não vai ser eu, não vai ser a mãe deles. Deus vai mudar, se eles estiverem atentos a ouvir a voz do Senhor. Porque Deus traz seu povo de volta para o caminho, de volta para a missão, de volta para o propósito mesmo, primeiramente, através da sua palavra. Olhemos para o Senhor Jesus, o único homem que cumpriu à risca tudo o que Deus disse para ele fazer. Ele disse assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Que exemplo maravilhoso. É o nosso grande Salvador, o nosso Senhor Jesus. Nós somos melhores do que Ele. Por que nós inventamos as nossas próprias opiniões sobre o que é servir a Deus, sobre o que nós temos que fazer, sobre o que a igreja tem que fazer? O Senhor Jesus disse: olha, como o Pai me mandou, assim eu falo. Como Ele me disse, eu falo. Perfeito, sublime, cumpriu à risca o que foi dito para Ele no céu. Ele foi próspero na sua missão ou não? Claro que foi, irmãos. O Senhor Deus nos dê graça para olharmos para o Senhor Jesus. Pedimos misericórdia do Senhor. E Senhor Deus, enche o meu coração da Tua palavra, para que quando eu falar, eu diga o que Tu mandou falar. Eu diga o que o Senhor quer que eu diga. Eu faça o que o Senhor quer que eu faça. Para que eu não saia por aí dizendo: olha, pastor, Cristiano, esse negócio de falar de Jesus, esse negócio de evangelizar, esse negócio de missões, aí esse é lá com o Ronaldo Lidório. É com a Junta de Missões Nacionais, com a Junta de Missões Transculturais. Isso não é para nós, não. Isso é para nós. Não seja achado dizendo assim: não é tempo, pastor. Se envolva com isso, não. Vamos adorar a Deus aqui só. Ar-condicionado, tudo gostoso. Vamos só ficar louvando o Senhor. Deixa o pessoal perdido. Você pensa que eu estou exagerando, irmão? Quando eu estava em Itacoatiara trabalhando, alguns anos atrás, em 2002, 2003, tinha uma igreja que é reformada, que ela não existe mais lá. Muitos anos, muito antes de nós estávamos lá. Nós fomos para lá em 2001 para plantar a igreja lá. E eu encontrei alguns membros que eram que lá, a igreja já estava praticamente fechando. Eu passava lá em frente, ela já foi muito conhecida na cidade. E, de repente, um casal que estava lá, começou a congregar lá, porque estava mais perto, voltou para congregar lá conosco. E aí ele dizendo para a gente assim: pastor, nós fomos para a reunião, eu briguei com o obreiro lá. Eu falei: mas por quê? Pai, a gente estava reunido, e eu comecei a falar para eles: irmão, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. E aí, pastor, o pessoal que estava na reunião disse assim: meu irmão, olha, a gente já tem muito problema entre nós. A gente vai ficar trazendo pessoas para cá para gerar problema. Tá bom só a gente aqui. Você acredita que um líder vai dizer assim: tá bom só a gente, vou ficar aqui? Essa igreja acabou, fechou as portas. Acabou. E foi uma igreja lá muito conhecida lá. Mas o povo estava dizendo assim: olha, mesmo, não é hora. Não vamos trazer problema para cá, abaixo dos nossos, vamos ficar todo mundo aqui juntinho. Tem gente que diz assim, né? Eu ouvi alguém falar assim, que quando o crente não trabalha, ele dá trabalho. Se você não se envolver com missões, a sua igreja vai virar um campo missionário. Vão ter que mandar missionários para cá. Que vai virar um campo missionário, que precisa de missionário.
porque ela não se envolveu com missões. Então, irmãos, Deus traz seu povo de volta à missão através da sua palavra. Encha seu coração com a palavra. Ouça a palavra. Deixe Deus falar no teu coração. Em segundo lugar, Deus trouxe o seu povo através de um atencioso olhar para o passado. Diz o texto, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha só. O profeta exortou o povo a olhar para trás. Olhar atenciosamente, olhe com atenção o seu passado. Ou seja, eles estavam se esforçando em vão durante todos esses 17 anos. Diz o versículo de número 6: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Vamos ler o verso 7 juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olhe para trás, está dizendo. Olhe para trás. Se esforçando inutilmente, em vão, e não somente isso. Eles tinham uma esperança frustrada. Olha o verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A fartura, ela era símbolo naquele tempo da bênção de Deus sobre o seu povo, por causa da obediência ao Senhor. Então a fartura na terra de Canaã era símbolo da bênção do Senhor, de Deus. Mas havia 17 anos que eles não recebiam a totalidade dessas bênçãos. Mesmo não recebendo as bênçãos de Deus, eles continuavam correndo atrás das suas próprias casas. Continuavam a buscar os seus próprios interesses e não a vontade de Deus. Eles então não consideravam o seu estado. Eles precisavam realmente olhar com atenção para o passado deles e perceber e considerar qual o estado do relacionamento deles com Deus. Jesus, ele é o verdadeiro Israel. Nele se cumpre todas aquelas coisas que Israel não conseguiu fazer. Como o povo do Senhor, em Jesus Cristo, cumpriu-se perfeitamente. Jesus, ele adquiriu todas as bênçãos nas regiões celestiais, os superiores àquelas bênçãos em Canaã, por causa da sua perfeita obediência, quando ele se entrega como sacrifício vivo, perfeito, para pagar a dívida do pecador. Então ele adquire para o seu povo todas as bênçãos celestiais. Quando ele então nos salvou, preste atenção nisso, quando ele nos salvou, nós experimentamos o poder do Espírito Santo, trazendo paz, alegria, contentamento e ousadia no testemunho. Mesmo diante das piadas e até abandono dos nossos amigos, muitas vezes nós permanecemos firmes ali, como que nada nos abalasse. Alguns foram colocados fora de casa porque se converteram ao Senhor Jesus. Mas parece que nada abalava. Tudo fazia sentido. A vida tinha sentido, porque ele tinha tido encontro com o Senhor Jesus Cristo, experimentando todas essas coisas na sua vida. Mas no momento em que a gente começa a buscar os nossos próprios interesses, começa a ter nossas próprias opiniões sobre o reino dos céus, nós começamos a experimentar aquela frieza espiritual na vida, irmãos. Ao invés de alegria, tristeza. Ao invés de ousadia, temor. Ao invés de contentamento, murmuração. E começamos a esfriar no nosso chamado de proclamar as boas novas do Senhor, porque deixamos a casa de Deus, a vontade de Deus, e corremos para as nossas próprias casas. Considerar o passado é um bom exercício para nos trazer de volta à missão. Jesus disse: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios
Os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há contentamento no nosso viver ou só murmuração? Vivemos em paz ou preocupados demais? Temos sido ousados na proclamação ou temos nos calado? Se essas bênçãos não estão de modo abundante em nós, precisamos considerar seriamente o nosso envolvimento com a missão, com o Senhor. Vale também considerar o nosso passado antes de Jesus Cristo. Qual era a nossa vida antes de Cristo? Paulo diz que era uma vida infrutífera. Ele diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Porém, agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, de Jesus, nossa vida era infrutífera. Podia ter tudo, mas não tinha nada. A palavra de Deus, ela nos exorta a olhar para trás, a considerar essas coisas. O que Paulo está dizendo? O que é que vocês escolheram antes de Cristo? E não somente isso, nós tínhamos uma dívida impagável. Lendo aqui rapidamente aquele momento daquela mulher, diz assim, que lavou os pés de Jesus, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, Jesus disse, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Para que você não fique pensando que a salvação é por obras, era que só citar um comentário de Matthew Henry sobre esse texto. Ele diz assim: o pecado é uma dívida. Seja a nossa dívida grande ou seja a nossa dívida pequena, ela sempre vai ser maior do que aquilo que nós poderíamos pagar. Olhar para o passado faz a gente dar mais valor para o presente. Quanto você foi perdoado, meu irmão, minha irmã? O quanto Deus te perdoou? Aí eu pergunto, quanto você dá valor à missão de adorar a Deus e de fazê-lo conhecido? Olhemos para o passado, consideremos nossa grande dívida, nossa vida infrutífera e aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida, para que isso gere em nós o desejo de fazer missões por gratidão e não por obrigação. Por fim, Deus trouxe seu povo de volta através de uma reformulação das prioridades. Veja aí comigo o versículo 8. Vamos ler juntos? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor agora colocou na agenda deles qual era a prioridade. Deixa aí a preocupação de vocês com a estética da casa, é a hora de fazer a obra. É o tempo de fazer, não é o tempo de você preocupar com isso, o tempo é de estar envolvido na missão. E aí ele traz aqui duas prioridades para eles. A primeira é satisfazer a Deus. Essa é a nossa primeira prioridade, à luz desse texto. Satisfazer a Deus. Diz o texto: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela, da casa construída, me agradarei. A palavra aqui usada, ela traz a ideia daquilo que é aceitável a Deus. Aquilo que satisfaz Deus. E está muito ligada àqueles sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Jesus Cristo
Ele ofereceu um sacrifício, ele satisfez a vontade de Deus quando ele se oferece como um cordeiro perfeito para pagar nossa dívida. Ele aplaca a ira do Senhor e satisfaz a vontade de Deus, abrindo para nós também este caminho, não para que aquilo que façamos venha a pagar alguma dívida, mas um chamado para que a gente viva de maneira que a nossa prioridade não seja nós mesmos, mas seja satisfazer o nosso Deus. Satisfazer o nosso Deus. Como isso é difícil no nosso tempo, irmãos. O tempo do selfie. Nós mesmos. O tempo em que as pessoas estão lutando, correndo, em busca de satisfazer a si mesmas, quando ela é chamada a dizer assim, não, você foi chamada para isso não. Você foi chamado primeiramente para satisfazer outro. Agradar outro. Ainda que isso te desagrade, ainda que isso desagrade teu pai, tua mãe, tua família, agradar a Ele. Essa é a tua prioridade em primeiro lugar, satisfazer a Deus. E no contexto aqui, era voltar à missão, construir a casa do Senhor. Segunda prioridade, era a glória de Deus. Diz o nosso texto, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Adorar a Deus e fazer Deus conhecido é o centro da vida do crente, é o centro da vida da igreja. Por isso ele diz, dela me agradarei, desta casa eu vou me agradar. Não há como glorificar a Deus se a sua e a minha prioridade está trocada. A gente vai se esforçar inutilmente, a gente vai esperar muito e recebe pouco, não estou falando em termos materiais, porque nós estaremos dando murro em ponta de faca, e achando que está tudo numa boa, quando nós estamos correndo numa outra direção, da direção que o Senhor nos chamou para fazer. Então não há como glorificá-lo, ainda que nós possamos dizer, a primeira pergunta do catecismo, não é? Do maior de Westminster, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo plenamente, eternamente. A gente pode falar isso, puxa, bom, com o coração explodindo, mas se nós não estivermos envolvidos com aquilo que Deus nos mandou estar, nós só estaremos nos enganando. Deus não estará sendo glorificado, porque Ele está dizendo, dela suba o monte, vai trazer madeira e construa essa casa, porque dela eu vou me agradar. Dela eu me agradarei, nela eu serei glorificado. Esta era a vontade do Senhor. Mas o que é a casa de Deus no Novo Testamento? De acordo com o autor de Hebreus, ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. O apóstolo Pedro diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, antes de partir na sua oração, ele diz assim, não roga, ele diz ao seu Pai, eu não rogo somente por estes, aqueles 12 ali, seus discípulos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer, lá em 2024, lá em 2025, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós somos a casa de Deus. Nós éramos o alvo, a obra e o alvo do amor de Deus. Se nós somos a casa de Deus, se a casa de Deus somos nós, e aqueles que ainda virão a crer, como o Pedro diz, está sendo colocado tijolo após tijolo, pedras vivas nessa construção. Como que está a casa de Deus hoje? Eu vou ler aqui uma minúscula estatística, já há algum tempo, ela já está até defasada, do pastor Arnaldo Lidório. Na época, eu acho que ainda está até em Taquatiara quando eu anotei essa pesquisa dele. No Brasil, há 117 etnias sem
missionários. 117 etnias. Existem 37 mil comunidades ribeirinhas, das quais 10 mil não têm igreja. Há 700 mil ciganos no país. Isso está defasado já, tá, irmãos? E só 1.000 se declaram cristãos. Existem 6 mil assentamentos, não são pessoas, 6 mil pessoas, 6 mil assentamentos entre os sertanejos que não têm igreja. 5 mil comunidades quilombolas. 3.524 dessas comunidades são oficialmente reconhecidas. E 2.000 não têm igreja. Aí tem os imigrantes, sejam venezuelanos, angolanos, haitianos, no nosso país. Aí vem os surdos, 9 milhões de surdos no país, e menos de 1% desse número se declara crente. Então, esses números mostram que grande parte da casa de Deus ainda está por ser levantada. Levantada. E aí, o povo de Deus estava dizendo: não é tempo. Não é tempo. E se for presbiteriano, diria assim: Deus tem os seus eleitos, quando Ele quiser, Ele salva, não vai precisar de mim não. É mandar o Gabriel lá, eu vou ficar aqui adorando o Senhor, aqui que está bom. Concluindo, meus irmãos, a missão continua a mesma: adorar a Deus e fazê-lo conhecido. O que é necessário para retornar à missão? Encha seu coração com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja o que você diz. Considere o teu passado, para que ele te encoraje a fazer missões por gratidão e não por obrigação. Por fim, faça a sua prioridade aquilo que é prioridade para Deus. Pastor Cristiano, se o senhor me permitir, eu quero só ler a letra do hino 312. Eu sei cantar ele também, sabe, mas eu não vou me arriscar, vou exigir da minha voz. Eu quero terminar lendo esse hino. Se você tiver na sua Bíblia, aí inclinar, o hino 302, ele fala muito ao meu coração, desde a primeira vez que eu ouvi esse cântico. Ele diz assim: povoam as cidades inquietas multidões, que vivem na ganância e em vis degradações. Bem pouco ali ressoam as preces e o louvor, que as malnutridas almas levantam ao Senhor. Há muitas cenas tristes, flagrantes erros há lares sem carinho, e o medo em tudo está. Nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões, as almas esquecidas perecem aos milhões. Contempla, ó Deus, teu povo nas lutas do viver, e aos crentes das cidades concede teu poder. E aí vem a frase que me chama muita atenção: do sonho para a realidade, permite-nos sair. Que coisa incrível! Do sonho para a realidade, permite-nos sair, Senhor. Ó, faz a igreja de hoje melhor a te servir. Amém? Pastor Cristiano, orar ao final, né? Perdão. Oremos, irmãos. Ficamos de pé, nós encerramos o coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de ainda em vida podermos estar numa casa de oração para juntos adorarmos a Deus, ao Senhor, e ouvirmos da tua parte uma palavra do Senhor ao nosso coração, a fim de nos confortar, a fim de nos corrigir, a fim de nos repreender, a fim de nos exortar, de nos ensinar, de nos habilitar, de despertar o nosso coração
para vivermos segundo a tua vontade e não perdermos tanto tempo na vida envolvidos com aquilo que o Senhor jamais quis que nós estivéssemos envolvidos, meu Deus. Tem misericórdia de nós, que muitas vezes perdemos tanto tempo fazendo aquilo que o Senhor não mandou fazer. Tem piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas lutas do viver, como diz as palavras desse hino, Senhor. Faze-nos sair do sonho para a realidade. Faz esta igreja, faz os nossos presbitérios, ó Deus, melhor a te servir. Dá-nos um coração mais missionário, mais ousado. Renova a nossa fé, renova o nosso chamado, Senhor, para adorá-lo e fazer o Senhor conhecido entre todos os povos, porque disso o Senhor se agrada, e isto trará glória, honra ao Rei Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com este rebanho, esta igreja local, e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo Amazonas, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.